Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para falar sobre as diferenças de procedimentos dermatológicos e skincare entre pacientes homens e mulheres. Eu sou Bruno Lages, sou dermatologista da Clínica Otávio Macedo e Associados. Estou aqui com a doutora Paula, minha colega de trabalho, que também é dermatologista. E nós vamos aguardar um pouquinho ela entrar aqui para a gente começar a nossa discussão sobre esse tema. Nós recebemos várias perguntas aqui via direct, então nós selecionamos algumas que se repetiram e outras que são até mais importantes, mais relevantes. Então a gente quer que vocês participem, mandem perguntas, façam comentários, curtam aí, tá bom? Deixa eu aguardar a Paula. Chamando aqui a Paula. Olá, Paula. Estamos aguardando a Paula entrando aqui. Então, enquanto a gente aguarda a Paula, a gente vai falando um pouco sobre o que nós vamos abordar aqui. Nós vamos falar dos procedimentos mais procurados pelos pacientes do sexo masculino e feminino, quais seriam as diferenças entre esses procedimentos, que a gente sabe que existe uma peculiaridade para cada tipo, para cada sexo. Então, a gente vai abordar isso com toda a calma, toda a paciência, para que vocês consigam entender da forma mais fácil possível. Então, a gente vai usar poucos termos técnicos aqui, a ideia é que seja de fácil compreensão. Então, vai ser bem legal. Estamos esperando aqui a Paula. Paula está entrando aí. Acho que ela está entrando aí. Paulinha, dá um alô aí pra gente quando você tiver entrado. Então, pessoal, eu vou começar aqui enquanto a Paula entra. Vou falar um pouco para vocês aqui como que a gente tem trabalhado. Aí ela está aparecendo aqui. Colocou que já entrou. Você consegue me ver, Paula? Estou conseguindo te ver. Então, nós vamos falar aqui para vocês tudo que a gente... Tô tentando aqui chamar a Paula aqui. Então, eu sou Bruno Lages, como eu já me apresentei aqui no começo. E hoje nós tratamos... Olha, Paula! Oi, Paula! Já estava preocupado aqui, Tudo bem? de você ter me abandonado. Não, gente. Não. Na verdade, eu tinha enviado e não tava dando a solicitação, mas deu certo. Não, mas isso faz parte. O importante é que você entrou. Então, Paula, se apresenta aí para todo mundo, né? Já falei que nós somos colegas de trabalho, nós trabalhamos na clínica do Otávio Macedo e Associados. Inclusive, depois eu vou chamar todo mundo para seguir o perfil em que nós postamos diariamente aí todos os procedimentos que nós fazemos, as novidades que nós temos aqui. Então, é Clínica Otávio Macedo e Associados. Então, Paulinha, se apresente aí para todos. Oi, gente, eu sou a Paula, sou a Paula Raal. Eu já estou há algum tempo junto ao Dr. Otávio, na Clínica Otávio Macedo e Associados. E a gente está começando essa interação nova, né, entre a gente. Esse perfil novo é da clínica, é do Dr. Otávio, é nosso. E é para a gente, até vocês que são seguidores do Dr. Otávio, começarem a conhecer mais o nosso rosto, as nossas condutas, ter essa proximidade maior. Então, por isso que foi, né, criado esse perfil. Tá legal. Então, Paula, fala um pouco assim do que você fez, a tua formação, as coisas que você mais gosta de fazer.
Depois eu falo a mesma coisa, a gente já começa com as perguntas aí. Tá bom. Eu fiz, né, medicina na Faculdade de Medicina do ABC, fiz minha especialização em dermato no Darcy Vargas, sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, de Cirurgia Dermatológica, trabalho com cosmetria desde que eu larguei a residência, né, me formei, e gosto também um pouco dessa parte de câncer, né, fiz pós em oncodermatologia pelo Einstein, mas sou apaixonada. Eu falo que depois que a gente já tem a dermatologia muito bem na nossa cabeça, depois que a gente estudou, a gente parte para essa parte da cosmetria, que é uma delícia, e que acaba sendo, né, Bruno, nosso atendimento quase que diário, né, nosso ganha-pão. E você, Bruno, me fala da sua formação. Legal. Então, gente, eu fiz dermatologia também nesta casa do Rio de Janeiro. Eu sou piauiense, sou natural de Teresina. Vim para São Paulo para fazer uma subespecialização em cirurgia dermatológica aqui na USP e acabei ficando. Estou há 3 anos e meio na clínica Dr. Otávio. Sou mais novo que a Paula. A Paula já está com o quê, Paula? 5 anos? 7? Aqui, 8. Vou 8? fazer 8 no final do mês. Nossa, a Paula já está com Final 8 do ano. anos. Então, depois que nós entramos aqui, começamos a fazer procedimentos de cosmetria. Então, acho que nós nos apaixonamos. Nós gostamos muito dos injetáveis e dos lasers, mas nós não deixamos de lado a doença, né? Assim como a Paula gosta muito da Sim. parte de oncologia cutânea, né, de câncer de pele, eu também gosto bastante. Então, nós fazemos procedimentos como retirada de pintas, de câncer de pele, que isso é muito gratificante. Mas essa área da beleza, da cosmetria também nos encantou. Então, a gente trabalha muito no nosso dia a dia com tudo que há de mais novo nessa área da cosmetria. E isso é que é muito legal, porque é uma área muito dinâmica. Você tem que estar se atualizando, eu digo que quase que diariamente, né? Porque sempre surgem novidades, sejam procedimentos, sejam substâncias para serem utilizadas em casa. Então, nós temos que sempre estar estudando para entregar o melhor para os nossos pacientes. Então, Paula, acho que seria bom a gente já começar a falar aí, no caso, você representando a figura feminina, fala para a gente sobre os procedimentos e os cuidados diários com a pele das pacientes do sexo feminino, né, das mulheres. Isso. Por que que a gente até, né, Bruno, resolveu fazer esse tema muito mulher, homem? Porque, assim, lógico, essa história, esse passado, que a mulher que se cuida, a mulher que procura os tratamentos, isso já ficou um pouquinho para trás, né? Então, os homens cada vez mais vêm ao nosso consultório, vêm procurar os tratamentos, e é muito importante a gente falar disso, tanto da parte feminina quanto masculina, porque, na verdade, tem diferenças. E, às vezes, o homem tem um preconceito de procurar, porque, eu vou ficar mais com o rosto afeminado, ou, será que é para mim? Ou tem vergonha, né, de falar para os amigos. Né? Então, é muito importante a gente ver que cada um tem o seu formato de face, principalmente, uma avaliação, são peles diferentes e são, na verdade, conceitos diferentes. Então, assim, a mulher que geralmente ainda mais presente e na maioria dos nossos atendimentos ainda é feminino, mas o público masculino, né, como eu já falei, vem crescendo. Cada vez mais, desde de mais nova, a gente tem esse termo prejuvenation, né, que o doutor gosta de falar. Vem tentando ter os cuidados antes da gente começar a ter a ação do tempo, do envelhecimento, do dano solar. Então, a gente costuma dividir a nossa prática diária por idades, por indicações. Né? Então, geralmente por volta dos 30, 35 anos, que talvez a mulher, lógico, quando não é acne, uma doença, uma patologia, a mulher começa a se preocupar com essa parte do skincare, do rejuvenescimento. Né? Então, sempre o mais importante nessa fase dos 35, 45 anos, ter a parte de uma boa higienização, uma espuma de limpeza. A gente gosta muito do antioxidante, né, de manhã. E à noite a gente introduz algum sérum, algum creme anti-aging para complementar. Mas ainda a gente não faz os tratamentos tão agressivos em consultório, né? E o homem, Bruno, como que é o tratamento? O homem gosta de passar creme em casa? Como que Então, acho que o nosso maior desafio para o paciente do sexo masculino é justamente essa disciplina, né? A mulher, naturalmente, Sim. ela tende a ser mais disciplinada, então ela realmente faz uso dos produtos que nós recomendamos na consulta.
Então, ela segue à risca, né, toda a nossa receita. Os homens já têm um pouco mais de dificuldade, mas eu venho notando uma mudança nessa questão de disciplina dos homens. Eu acho que, até por questões de mercado de trabalho, eu acho que os homens têm procurado se cuidar mais, eles querem envelhecer melhor, e eu tenho observado que eles têm tido mais disciplina. Então, eles querem saber, doutor, geralmente eu só uso, só lavo o rosto, né? Então, a gente tem que lançar a mão de antioxidantes, uma vitamina C. O homem, por exemplo, ele tem a barba, nós pedimos para o veículo ser espuma, porque facilita essa aplicação no rosto, para não ficar oleoso. Por exemplo, o filtro solar. Hoje em dia tem filtros solares de várias marcas, várias tonalidades, para pele seca, pele mista, pele oleosa, inclusive para o público masculino, né? Então, hoje em dia, para os esportistas, nós já temos também alguns filtros solar que têm uma consistência um pouco mais espessa, né? Que você passa como se fosse... e ninguém nota que você passou e ele te protege se você faz esportes aquáticos. E um bom e velho ácido à noite, né? Os homens também estão procurando fazer esse uso de ácido justamente para promover essa renovação celular e com efeito anti-age, né? Anti-envelhecimento. Eles não estão mais esperando chegarem as rugas para começar a tratar. Então, eu tenho observado isso, um aumento da procura, inclusive você também, que já me falou, dos homens com esse intuito de fazer um dever de casa, uma rotina diária de tratamentos com a pele. Mas, além disso, eles estão procurando também os procedimentos, seja laser e seja injetável. Então, pegando esse gancho, eu já vou responder uma pergunta aqui da Cris e da Letícia, perguntando com quantos anos os homens e as mulheres podem fazer Botox, né? E aí você já começou falando mais ou menos ali ao redor dos 30 anos. Eu sempre digo que ao redor dos 30 anos é uma idade muito boa, mas, por exemplo, eu comecei com os 25 anos. Então, eu olhei para os meus familiares, eu sou de pele branca, um fototipo baixo. Eu olhei para os meus avós e eu vi, nossa, eu acho que minha pele não tem muito colágeno, não vai ter muito colágeno não para me ajudar. Então, eu comecei a fazer a toxina com 25 anos, por quê? Porque eu sou muito expressivo. Então, eu já tinha rugas quase que estáticas, né? Mesmo sem fazer a movimentação, eu já tinha aqueles vincos. Então, eu estou há 9 anos aí fazendo toxina botulínica 2 vezes por dia e não me arrependo, viu? Acho que as pessoas não dão a idade que eu tenho e eu dou graças à toxina botulínica e ao meu skincare, né? Meu ácido retinóico, a Dapaleno, a vitamina C. E nas mulheres, geralmente você orienta aí em torno dos 30 anos também, né? Em torno dos 25, 30 anos, né? Na verdade, a mulher, eu acho que tem essa procura mais cedo, a partir dos 25 mesmo, e a gente sabe que por trabalhos publicados, realmente tem uma diminuição do colágeno, infelizmente, a partir dos 25 anos, né? E a gente vai notando realmente quando chega por volta de 35, 40 anos. Então, geralmente, a nossa indicação na clínica mais formal, só que tem as suas exceções, obviamente, é por volta dos 25 anos. E o que é legal nessa fase, né, mais moça, mulher, é tentar colocar alguns pontinhos, né? O intuito não é paralisar, não é alterar a forma de sobrancelha ou deixar muito estática, que as pessoas têm muito medo, né? O intuito, na verdade, é um outro pontinho para abrir um olhar, um pontinho de luz, que a gente fala, às vezes, com o preenchimento com ácido hialurônico, porque a mulher, ela visa esse rosto mais afinado, um rosto mais com ponto de luz nessa parte das bochechas, uma Exatamente. testa mais lisa, mas sem perder a expressão, né? Então, eu acho o mais importante isso, a gente tentar não modificar, eu acho que a gente tem que melhorar a pessoa, né? Que é diferente da mulher que começa aos 45, aos 55 anos, que a gente começa com outros tipos de tratamento. Agora, eu acho o mais importante é ver, homem que faz toxina botulínica, faz e deve, como você mesmo fala que faz tempo. Meu marido também, eu vou lá e aplico nele porque ele é novo, mas assim, ele é muito branquinho. Quanto mais branquinho e mais expressivo, já começa a ter as marcas. E o mais importante é saber aplicar no rosto masculino. Né? Qual é o seu critério para aplicação no rosto masculino de toxina botulínica? Isso é uma ótima pergunta, porque os pacientes do sexo masculino, eles têm como referência uma toxina feita numa paciente do sexo feminino, numa mulher.
E a mulher, geralmente, ela vem no consultório dermatológico com o intuito de abrir um pouco o olhar, de levantar um pouco a sobrancelha, que é exatamente o contrário que a gente faz no homem. Tá? O homem, a toxina Sim. botulínica bem feita, a gente visa retificar essa sobrancelha, né? Não abaixar, mas deixar ela reta. Né? No caso, eu, por exemplo, tenho, Uhum. por questões genéticas, a cauda um pouco mais aberta. Então, eu sempre faço um pouquinho mais forte aqui para poder retificar. Então, essa é a principal Uhum. diferença do Botox do homem para a mulher. Na mulher, a gente quer arquear, não é, Paula? A sobrancelha para dar aquele olhar mais Sim. aberto. No homem, a gente quer retificar. Então, nem sempre você, olhando uma mulher, você vai achar que você vai ficar com a toxina daquela forma, com o rosto afeminado. Então, Sim. não. Existem diferenças. A primeira delas na toxina é justamente o posicionamento da sobrancelha. É E isso, isso. Fora isso, Bruno, a gente fala assim dessa parte conforme nós vamos envelhecendo, infelizmente. Na verdade, assim, felizmente estamos envelhecendo, que é sinal que estamos vivos, né? Então, é muito importante, quando a gente vai ficando mais maduro, digamos assim, a gente saber onde a gente pode trabalhar em cada rosto, né? No rosto feminino, a gente tenta sempre sustentar um pouquinho, deixar, porque tem também os diferentes formatos. Tem mulher que tem o rosto mais angulado, tem mulher que tem o rosto mais arredondado ou mais fino. Então, a gente tem que ver as proporções de cada rosto e o que deve ser levado em conta, porque a gente brinca que menos é mais. Então, a gente tem que sempre valorizar a característica e tentar transformar o que ela precisa, na verdade. E o homem também, né? Eu acho que o homem cada vez procura mais isso. E ressaltando as características do rosto masculino, né? Com ácido hialurônico, que é uma coisa que a gente faz muito, né? exatamente. Assim como a toxina do homem é diferente na mulher, o objetivo com a posição da sobrancelha, a gente também tem que prestar atenção na anatomia do homem. Né? O rosto do homem ele tem as diferenças para o rosto da mulher. No homem, por exemplo, a demanda é muito grande para deixar a mandíbula mais larga. Né? Os pacientes vêm com essa ideia de masculinização da face. Por quê? Porque um rosto masculino tido como bonito é aquele rosto que é largo, né? Que tem a região malar larga e também essa região mandibular larga, como se elas estivessem no mesmo nível. No caso da mulher é diferente. Na mulher, geralmente nós queremos triangularizar a face, ou seja, essa distância entre esses ossos aqui, que é o zigoma, que a gente chama, tem que ser maior que a distância entre os ângulos da mandíbula. No homem, não. A gente quer uma distância entre os ângulos da mandíbula praticamente igual entre os ossos zigomáticos, né? Então, essa é a principal diferença que vai nortear o nosso tratamento com os preenchedores. Uma outra coisa que muita gente fica preocupada, muitos homens chegam aqui, doutor, por favor, não me deixa com a bochecha grande, né? Por quê? O homem, o que é bonito? É justamente aquele homem que tem essa região malar, a bochecha, retificada. Não pode ter aquele buraco, né? Os pacientes chegam com aquele consumo, tem que preencher para retificar. Na mulher, não. Na mulher, a gente já quer aquele desenho mais convexo, né? A gente quer aquele rosto um pouco mais projetado. Então, existem essas diferenças que o dermatologista vai saber onde colocar mais, onde colocar menos, para manter justamente esse padrão de beleza que vai ser variável de um sexo para o outro, né? E, Paulo, fala um pouquinho aqui, uma pergunta que fizeram sobre o laser da barba. Porque muita gente acha que só mulher pode fazer laser. É assim na tua prática? Ou o que você poderia dizer para as pessoas? Não, na verdade, o homem faz e bastante, até porque hoje em dia, né, cada vez mais vem ficando vaidosos. E a barba, por vários, assim, tanto da parte de doença, tem pacientes que têm muita foliculite, muita inflamação, irritação na barba, e também para desenhar a barba, né? Então, lá na clínica, a gente sabe que a gente faz essa região do pescoço, às vezes para marcar a bochecha mais bonita de uma barba, mas cada vez, ou pelo nas costas, né? Que muitos homens não gostam. Então, tem essa grande procura para a parte de depilação. Mulher sempre procurou depilação. Desde que era nova, eu ainda descendente árabe, procurei desde cedo. Daí, na minha época, graças a Deus, foi aparecendo os lasers de depilação, então a gente começou a ter. Então, a mulher já está acostumada. Eu vejo muito na clínica a menina adolescente sendo trazida pela mãe para fazer um busto, para fazer uma axila, depois começa com a virilha.
O homem acho que demorou um pouquinho mais para entrar nessa, mas assim, a gente tem, né, um grande público masculino fazendo depilação. E eu acho que deve sim ficar muito bonito. Isso, Né? e é engraçado, Paula, que a gente tem que pontuar que existem diferenças de laser, né? Por exemplo, tem um laser que é justamente para Sim. tirar os pelos, né? Que é o laser à base do Isso. Nd:YAG, que é um tipo de laser específico para manchas, que tem afinidade para pigmentos. Mas existem os lasers que podem ser feitos na barba e podem ser feitos inclusive em áreas pilosas, como o couro cabeludo, como o laser Sim. Erbium, né? O laser Erbium a gente Uhum. usa para rejuvenescimento, para estimular colágeno, para fechar poros, para melhorar a textura da pele e pode ser feito na área da barba sem problemas. Você não vai depilar a barba fazendo laser Erbium, né? Então, existem Isso. vários tipos de lasers com intuitos diferentes. Então, homem pode fazer laser mesmo com barba, pode, não vai perder a barba, não é, Paula? Isso, não. Deve fazer, né? Porque cada vez mais, foi o que a gente falou, a mulher jovem, dos 35, 40, procura esse laser para... A gente divide assim, em camada do estrado do sofá, a espuma do sofá e o tecido, né? Então, a mulher jovem geralmente vem tratar o tecido, a parte de fora. Então, são os poros, as manchinhas, os vasinhos. Né? E cada vez mais a gente tem sentido essa procura masculina também. Né? Teve até aqui uma pergunta sobre olhos, né? Se a gente faz tratamento para olheira, né? Tanto homem quanto mulher, né? A mulher procura mais, mas em homem a gente faz tratamento para olheira, Bruno? O que, que a gente Faz, avalia inclusive, no rosto masculino? nós fazemos sim. Inclusive, nós temos a plataforma do Star Walker, que é um laser que nós usamos para remoção de manchas. Também trabalhar essas áreas da olheira, né? Que a gente chama abordagem tanto do Uhum. pigmento, daquela olheira que tem aquele pigmento escuro por herança genética, ou mesmo quando tem muitos vasos. Então, aquele paciente que tem rosácea, ou mesmo que tem a melasma, que pode ter no homem, é mais comum na mulher, mas o homem pode ter também. Esse mesmo laser Photon Star Walker consegue remover essas manchas. E também a tatuagem, né? Até me perguntaram aqui, Paula, já foi uma pergunta no direct e também apareceu uma outra, que um conhecido de algum espectador estava falando que tatuou o nome de uma ex. Se existe tratamento para Oh, meu isso. Deus. Nós fazemos com esse mesmo laser Star Fazer. Walker, né? Então, você, que Isso. você orientaria? Dá para tatuar o nome da ex e depois sumir? Como é que faz isso? Primeira indicação, não tatuar nome de namorado nenhum. Brincadeira, assim, hoje a gente tem uma tecnologia, cada vez mais tecnologias se superam, né, em relação à tatuagem. Esse mesmo laser que faz pigmento tem também uma ponteira mais para pigmento da tatuagem, né? Lógico que cada tatuagem precisa de uma avaliação, né, individual, porque geralmente as tatuagens pretas, com esse sol preto, sai muito mais fácil, né? As coloridas, dependendo da cor, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais nela. Mas a vantagem desses lasers novos, que é esse Nd:YAG, ele de nanopicosegundos, ele consegue, além disso, trabalhar e retirar esse pigmento muito mais rápido, né? Então, independente se a tatuagem é pequena ou grande, a gente consegue trabalhar. Ainda pode tatuar o nome da ex, apesar da gente não indicar, né? Isso. E adorei que você explicou para as pessoas como é que funciona esse nano e picosegundos. Então, gente, isso representa a velocidade do pulso. Isso nos dá segurança nos tratamentos, tanto de remoção de tatuagem, como também tratamento do temido melasma e de manchas, por exemplo, o pós-acne, né, que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória, que é muito comum tanto em homens como mulheres, que tem aquela mania feia de cutucar, né? As lesões. Então, o fato desse Star Walker, por exemplo, ter essa velocidade de pulso em nano e picosegundos muito rápida, a gente nos dá segurança. Então, existe sim tratamento para melasma com laser e por ter essa velocidade muito rápida, a gente consegue evitar o temido rebote, né, Paula? Muita gente, não quero fazer laser para melasma por causa do rebote. Mas a gente sabe que isso não seria um problema com esses lasers mais modernos, né? Isso, porque inclusive homem tem melasma, né? A gente associa muito a mulher ao melasma. Por causa do hormônio, a fotoexposição, mas a gente sabe que os homens têm, principalmente de coloração mais parda, né? O fototipo que a gente fala três cores, mais morenos, por exemplo.
E tem a mesma dificuldade da mulher. Então, a gente tem os homens procurando esse tratamento, né? Aliás, eu queria só falar, Bruno, que a gente está vendo algumas perguntas aqui. O Isso, que é a isso que gente eu não tava... conseguir responder, a gente vai respondendo, né? Com o tempo. Porque é muito de uma vez só, mas a gente vai responder, gente. Eu vi que o Cleiton Miranda, Bruno, falou que ele está entrando... qual o tratamento indicado para o bigode chinês em homens de terceira idade? E o preenchimento de lábios para homens é indicado? Eu acho que nessa parte do preenchimento e cada vez o homem ter essa indicação. O que você fala Nossa, da indicação masculina? muito... Cleiton, muito obrigado aí pela pergunta, pela participação, tá? Então, Cleiton, os homens fazem sim preenchimento labial. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz preenchimento labial. A minha família, meu pai, por exemplo, não tem lábio muito pequeno, muito fino. E eu resolvi, eu quero um pouquinho de lábio e fiz o preenchimento, fiquei bastante satisfeito. Eu acho que ficou natural e acabando o efeito desse preenchimento, eu vou fazer novamente. Então, assim, essa questão de quantidade, isso depende muito da confiança que você tem com o seu dermatologista, né? Então, recentemente a Paula, inclusive, fez o preenchimento em mim, justamente nessa região do mento, para deixar um pouco mais projetada. E eu fiz também o preenchimento labial há algum tempo atrás. E eu fiquei muito satisfeito e eu vejo que os pacientes estão procurando. Por quê? O que dá medo é a quantidade de produto que você bota. Os homens, geralmente, nós colocamos muito menos, não muito menos, mas nós tendemos a colocar menos produto do que a mulher. Porque a mulher, a beleza feminina, o que é chamativo, o que é considerado atraente, né, é aquele arco do cupido, nessa região do lábio superior bem desenhada, ou mesmo lábios volumosos, lábios carnudos, né? E no caso do homem, muitas vezes é só para melhorar a aparência dele sem ter necessidade de desenhar. Então, geralmente nós não fazemos o contorno no homem. Nós colocamos o produto só para aumentar um pouco o vermelhão e ficar um pouco mais harmônico com o rosto. Por exemplo, um rosto muito largo, um rosto masculinizado, com a mandíbula larga, com um lábio tão fino, talvez um lábio com um pouco mais de volume ficaria mais bonito, mais harmônico, né? E quanto ao bigode chinês, o tratamento principal é o preenchedor, mas existe uma observação. Então, o que é o bigode chinês, né, Paula? Muita gente acha que é só preencher aqui. Então, fala para a gente um pouquinho aí, para o Cleito também, se é só preenchimento que a gente faz. A gente também faz o fotona intraoral para poder melhorar essa produção de colágeno. Fala um pouco para a gente aí o que você acha em relação a esse suco. Quando a gente, acho que no passado, hoje isso está ficando mais claro, quando você fala de preenchimento, as pessoas tinham muito medo de volume. Preenchimento era o bigode chinês, né? Que essa linha se chama suco nasogeniano. A gente limitava a isso, né? Preencher valeta, né? Que a gente falava. Hoje, o que a gente sabe? Que a avaliação é 360, do rosto inteiro, do rosto, a gesticulação, onde está posicionamento de nariz, de mento. Então, assim, geralmente não, toda vez, nós primeiro vamos tentar fazer com que volte a estrutura natural, né, do rosto de cada pessoa. Por isso que geralmente a gente divide skincare, cuidados por etapas. Então, a partir dos 45, 50 e 55 anos, né, essa fase, a gente já começa a introduzir em primeiro, né? Porque a gente gosta de colocar preenchimento com ácido hialurônico, só que eu acho que a grande novidade, o grande pulo do gato, é que as pessoas ficaram com medo dessa volumização em excesso. Então, a gente começa colocando, a partir dessa fase, 45 anos em diante, 55, os bioestimuladores, primeiro, para tentar recuperar aquele colágeno que está sendo perdido, infelizmente, a partir, né, como eu já falei, dos 25 anos. E daí, só que o bioestimulador, a resposta não é agora, o bioestimulador é depois de 1, 2, 3 meses, e dependendo da idade, a partir de 55, são 3 sessões, depois uma manutenção. E daí, sim, após a aplicação desse bioestimulador, a gente tenta ancorar as estruturas. O que é isso? A bochecha está caída, a gente tende a levantar. Aqui, como chama? O bulldog, né? Que o pessoal bulldog. Fala. Isso, que chama jaw. E daí a gente tenta preencher para sempre puxar para trás. Então, assim, o suco, o bigode chinês, vai ser a última coisa que a gente vai abordar.
Fora isso, a gente tenta associar outras tecnologias, laser a gente ama, né? Não precisa falar. A gente faz muito lá na clínica e eu particularmente gosto muito. Então a gente tenta colocar um ultrassom microfocado para que pega, ele entrega uma energia que pega até a parte muscular. Então a gente tenta, infelizmente, com o tempo, as estruturas, tanto a parte da gordura, da pele, os ligamentos, não é só a pele que afina, é tudo, infelizmente, que vai tendo uma modificação. Então a gente tenta voltar ao normal, né? O que a gente era mais jovem. E isso levando em consideração principalmente o atributo de cada um, entre homens e mulheres, né? Nos homens a gente faz muito isso também, né? Exatamente. Antigamente, Paula, quando não tinham tecnologias muito boas e também não tinham essa ideia dos bioestimuladores e essa melhora gradual da produção de colágeno, o paciente chegava com a queixa de bigode chinês, nós iríamos lá e preenchíamos, né? Continuamos preenchendo? Sim, continuamos. Mas hoje em dia a gente trata a causa daqueles bigode chinês, né? Então nós lançamos uma onda ultrassom microfocado, que é o Thera, que você explicou muito bem, que faz esse efeito de levantar a face. E homens e mulheres fazem o Thera, tá? Não tem restrição. Pelo contrário, eu acho que está tendo uma procura grande de pacientes do sexo masculino, porque o Thera ele promove esse efeito de lift não cirúrgico. Então, ele retardaria uma necessidade de cirurgia plástica, né? De lifting para puxar, né? E também você falou dos bioestimuladores, que é o polilático, a hidroxiapatita de cálcio, né? Que a gente faz bastante para trabalhar justamente a produção de colágeno e tracionar essa pele e suavizar esse suco. Mas também tem um fotona, né? Que nós fazemos a ponteira intraoral, que ela vai estimular colágeno aqui de dentro para fora, que melhora tanto essa região ao redor da boca como o próprio suco. Não é isso? Você gosta muito de fazer o fotona intraoral para estimular o colágeno de dentro para fora? Adoro, adoro. Na verdade, é um dos queridinhos, né, da clínica. Gosto muito, os efeitos são maravilhosos, é praticamente indolor, porque por dentro da mucosa é uma ponteira de érbio, né? E não dói, só sente um quentinho, então melhora esse que a gente chama código de barra, né? Tanto em homens quanto em mulheres, principalmente os fumantes, né? Que tem isso bem marcado, os maratonistas, corredores que têm isso mais marcado. Então a gente faz muito. A gente faz, na verdade, um combo. É raro a gente, né? Como tudo, só lembrando que não existe um tratamento. Existe uma combinação, de tratamentos. uma programação, isso, que é o mais importante. A gente vai por etapas, até para a pessoa saber o que ela está gostando, o que está fazendo efeito, né? Eu acho isso o mais importante. Não existe um tratamento, a gente tem um plano de tratamento. Então, o Fotona estamos até falando o nome, que a gente gosta, que é uma ponteira tanto de érbio quanto NDIAG, que consegue pegar um pouco de tudo, um pouco do tecido, então tratar poros, manchinhas, consegue pegar um pouco do colágeno, que é aquela ponteira de piano, que aquece e consegue marcar bastante a mandíbula. E essa parte intraoral, que dá para fazer também ao redor dos olhos, como teve a pergunta anterior dos olhos. Eu acho bem completo, por isso que eu gosto. E resultado natural e todo mundo, não existe uma pessoa que não goste. Né? Foi muito bom esse seu comentário da área ao redor dos olhos, né? Porque é uma área que os homens procuram muito, justamente por causa dos pés de galinhas, né? Então, muitas vezes eles, eu não quero só fazer botox. Tem algum laser para a área dos olhos? E nós temos vários lasers. Nós temos a radiofrequência, que é o Thermage, que ele estimula colágeno, ele é super tranquilo de fazer, não tem o que a gente chama de downtime, vai ficar vermelho. O Fotona, o próprio Fotona também, e o próprio Thera, né, que tem essa capacidade de estimular colágeno e levantar abrir um pouco esse olhar, né, e às vezes retarda até aquela necessidade da cirurgia da pálpebra, que a gente chama de blefaroplastia, né? E aí, Paula, falaram aqui do Fotona Istmo, vamos pegar o gancho aí das pacientes do sexo feminino. Dá para fazer Fotona também para melhorar a autoestima, né, da região íntima, né? Então, a mulher menopausada, né, a falta do hormônio, do estrógeno, da progesterona muda no corpo, como tudo. Tanto da parte de cabeça quanto estrutura, o corpo sente essa falta em tudo, tanto a parte de fora quanto a de dentro, né? Então, ressecamento, às vezes dor ao ato sexual, e cada vez mais, antes o dermatologista não abordava tanto, né? Como o dermatologista acaba sendo, eu falo, um psicólogo, a gente acompanha tudo do paciente, que eu acho que isso que é bom na nossa relação.
E nós fomos vendo cada vez mais essas queixas e que tinha um certo pudor antes, né? Então, hoje em dia, a mulher, tanto com incontinência urinária, não precisa ter uma idade, não precisa entrar na menopausa para ter incontinência. Às vezes, eu tenho uma paciente super jovem que teve 4 filhos, parto normais, e tem um pouquinho de incontinência. Então, a gente usa, na verdade, também um combo de tratamento. O Fotona tem essa ponteira íntima, que também é indolor, é muito tranquilo de ser feito, a pessoa pode voltar às suas atividades. E geralmente a gente faz 3 sessões, tanto tratando a parte da incontinência, quanto do ressecamento, um pouco, deixa o canal um pouco com lubrificação, né? E junto as mulheres relatam também melhora do prazer sexual, né? Que isso é muito importante. A gente tem que pegar nosso paciente como um todo. Eu acho que hoje em dia, né, é uma das maiores procuras da clínica, e não só, foi o que eu falei, lógico que a mulher menopausada, a gente já tenta abordar isso, né? Tanto a gente pergunta se o ginecologista está passando alguma reposição hormonal, se ela tem indicação, se tem algum outro tipo de doença junto, mas as jovens também estão procurando desde já tanto a prevenção para não ter incontinência, quanto a parte do prazer mesmo na relação, que é super importante, né? Eu gostei muito do seu comentário que nós funcionamos como psicólogos, e é bem verdade, né? Eu acho que assim, como nós dermatologistas fazemos procedimentos, nós tratamos o maior órgão do corpo humano. Então, nós tratamos face, pescoço e todas as regiões do corporal, inclusive região íntima. Então, acaba que nós compartilhamos muitas histórias com nossos pacientes, nós aconselhamos, viramos também pacientes dos conselhos dos nossos pacientes. Então, assim, realmente eu acho isso muito gratificante. Com os procedimentos que nós fazemos hoje, nós conseguimos tratar o paciente de forma global, né? Tanto o rosto como o corpo. É queixa de celulite, é queixa de flacidez, nós temos o estimulador, nós temos o Thera, nós temos o Fotona, nós temos o Tixel também para tratar as cicatrizes, melhorar a qualidade da pele como um todo. Mas eu queria até chamar a atenção para uma coisa que acho que perguntaram aqui anteriormente sobre tratamentos. Primeiro a pergunta foi quantas vezes a gente aconselhava fazer o termage, né, principalmente para a área dos olhos. Lembrando que o termage é uma radiofrequência que pode ser feita em todo o rosto, mas geralmente nós preconizamos uma vez por ano o termage e o Thera também uma vez por ano, né? Se você for fazer o rosto inteiro, a gente preconiza uma vez por ano. Só para as pessoas entenderem quantas vezes esses procedimentos. O Fotona, dependendo do objetivo, nós já indicaríamos mais umas 2, 3 vezes, né, Paulo, por ano, mais ou menos mais ou menos isso, né? E outra pergunta que é a da Rita, que eu não queria deixar de falar, que é uma coisa que os pacientes procuram muito, definição de contorno, que está na moda, né? Tanto homens como mulheres. Paulinha, fala aí pra gente o que a gente pode fazer para esse contorno, como que a gente, em que casos a gente sugere que seja feito. Você já falou aí do Bulldog, né? Eu acho que é a principal arma para mascarar e esconder esse Bulldog. Fala aí pra gente. A gente começa, lógico, vendo grau de flacidez, idade, foi aquilo que a gente falou. A gente sempre associa a técnica, não tem uma técnica só. Hoje em dia, no público feminino, eu vejo muito essa questão da mandíbula marcada, né? Então, assim, a Angelina Jolie, que tem esse contorno do ângulo muito bem marcado. Então, as mulheres querem ficar com esse ângulo. Eu também queria, mas a gente tem que ver o que o rosto de cada um comporta, né? Sempre a gente tenta começar trabalhando o estrado, que é, então, igual você já falou, como o Thera, um Fotona, a primeira parte de flacidez, né, a parte dos lasers, depois a gente complementa com bioestimulador, ou no mesmo dia, ou fazendo outros planos depois. E o nosso bom e velho preenchimento com ácido hialurônico, que eu acho que é o mais importante. Só que tem que ficar muito atento a isso, porque eu vejo essa procura do homem deixar o ângulo bem marcado e às vezes fica com o rosto masculino, né? Não tem, e fica feio, não adianta. Quem tem o rosto fininho aqui, que a gente fala em forma de coração, nunca vai ficar com o ângulo bem marcado. E fica feio, fica masculino, né? Que eu acho que é o erro de algumas pessoas, né? O masculino, a gente tem que priorizar isso, né, Bruno? Isso que é interessante, porque
virou meio que uma receita de bolo preenchimento de mandíbula. Isso. E não é para ser feita dessa forma, né? Então, o homem, como eu falei anteriormente, a gente quer realmente essa mandíbula mais larga. Mas na mulher, eu quero essa mandíbula mais definida, mas não necessariamente projetada lateralmente, mais larga. Então, para isso, nós podemos optar por bioestimulador. Né? No caso, existem os bioestimuladores que não têm esse efeito de preencher, mas de tratar a flacidez para suavizar aquele bulldog e deixar o contorno mais definido. Então, nem sempre um contorno definido pode ser dado só com preenchedor. Pode ser dado com bioestimuladores também, que não teriam um efeito de masculinizar a face. E a gente tem observado, tanto nas revistas, nas mídias, as mulheres com o rosto cada dia, com a mandíbula cada dia mais larga. E isso você está perdendo aquela característica de beleza feminina, que é justamente essa região do terço médio ser mais larga do que a região do terço inferior, do que a distância entre os ângulos da mandíbula. Então, foi muito interessante você falar dessa questão de ter cuidado para todo mundo não ficar com o mesmo rosto quadrado, né? Tanto homem como mulher. Né? Que isso masculiniza a receitinha face. de bolo, né? Que é o que tem. Outra coisa que eu achei aqui importante, a gente tem muita tecnologia, a gente explora muito isso, a gente estuda muito. Tem a pergunta de Aikine Senelise. Silício orgânico e colágeno. O que vocês acham? Porque assim, é muito importante ter a atuação conjunta, né? Tanto em clínica e o tratamento em casa. Se a pessoa não tiver rotina de filtro solar, se não tiver rotina de por exemplo, tratar com clareador, um ácido, lógico que seja pertinente para o seu tipo de pele, e principalmente o colágeno. A gente acredita muito, né, do colágeno, que na verdade é a matéria-prima para o nosso corpo estimular o colágeno. Então é importante ter esse tratamento domiciliar também, né, Bruno? Não, exatamente. Óbvio que nós temos que fazer procedimentos. Temos. A gente sabe cada dia que passa que os pacientes que estão melhores são os pacientes que associam procedimentos. Mas são os pacientes também que cumprem bem o dever de casa, né, Paula? Que fazem o uso do antioxidante, que fazem o uso do filtro solar, tá? Então, eu sempre bato na tecla, homem tem que usar filtro solar, não é só mulher. Existem várias marcas de filtro solar sem cor, não tem necessidade de fazer com cor. O cuidado é só de aumentar o fator de proteção. Então, nós sugerimos um FPS de pelo menos 50, né, para o rosto, justamente para fazer essa proteção tanto de manchas, como mesmo pela degeneração do colágeno, para não deixar o rosto com rugas e flácido. E aí, Paulo, a Karine falou que não gosta do rosto com cachumba. É exatamente isso que a gente está falando. Ninguém quer aquele rosto parecendo que teve a papeira, né? A cachumba. Sim. Que é característica masculina. Né? Tem a Adriana Miranda perguntando aqui, para a gente falar um pouco do Radiesse e Sculptra, são os bioestimuladores, né, que a gente falou. A gente falou muito de rosto, mas assim, o que eu tenho visto muito na clínica, ou as pessoas querendo essa procura pelo corpo também, né? Tanto a parte de celulite, a parte de flacidez. Então, Adriana, a gente usa muito, a gente adora, tanto o Radiesse quanto o Sculptra para o tratamento da flacidez. Do corporal, mas sempre também com alguma tecnologia. Então, geralmente a gente casa a parte da estética nossa, né? Com radiofrequência, com alguns lasers também para aumentar esse colágeno, essa firmeza, né? do corpo. Homens e mulheres, os dois têm a procura pela parte também corporal, flacidez, braço, interno de coxa, abdômen, né, Bruno? Você tem visto? Também Isso. bastante. Eu acho que nos homens a procura maior seria por abdômen, né? Para ajudar a melhorar muitos homens que fazem muita atividade física ou que passaram por alguma dieta restritiva. E quando você perde gordura, vem a flacidez, né? É como se a pele tivesse sobrado. E aí, acho que os homens procuram mais, além do rosto, né? No corporal seria mais a região do abdômen e do pescoço. Nas mulheres, Paula, eu não sei se acho que você já tem percebido isso, está aumentando a procura para tratamento de celulites, né? Antigamente, nós tratávamos celulite só com radiofrequência, só com tecnologias. Hoje, a gente associa as tecnologias com os bioestimuladores. A base de hidroxiapatita de cálcio, que é o Radiesse, e a base do polilático, que é o Sculptra, que você já falou para a Adriana. Então, os pacientes estão fazendo com esse intuito de fazer um efeito lift no bumbum e tratar também a celulite. E a gente sabe, óbvio, que precisa de algumas sessões, mas que os resultados são fantásticos.
E eu acho que hoje na clínica nós fazemos muitos bioestimuladores. Eu acho que a demanda maior desses bioestimuladores veio justamente com essa procura do corporal. Eu sinto bem isso, que as pessoas eram antigamente muito focadas no rosto. Agora não. Agora o corpo está num patamar de importância, acho que até igual assim mesmo do que o do rosto, né? Tanto para homem como para mulheres, né? Para mulheres, desculpa. Os dois. Os dois. E os Fox Bruno, Eyes, outra Paula? coisa. O quê? Os Fox Eyes, que estão na moda, todo mundo perguntando, ligando para saber dos Fox Eyes. O Fox Eyes, na verdade, é um termo relativamente novo, né? Acho que foi observado nas modelos maravilhosas, que é, na verdade, esse levantamento da cauda, né? Não esse de endiabrado, que é uma toxina mal feita. Essa caudinha, né, da sobrancelha e o olhar mais aberto. Tem a procura por esse procedimento, né? Na verdade, esse resultado tem aparecido muito, né? Nada mais é do que a gente tentar levantar a cauda. Isso pode ser feito por algumas tecnologias. A mulherada, né? As mulheres que estão agora mais... E as jovens, viu? De 25, 30 anos, não é depois dos 45, 50, não. Então, a gente faz... Pode ser feito com toxina, pode ser feito ou com ultrassom, mas, assim, o que mais é procurado são os fios, né? De sustentação, que é passado no rosto, principalmente, que é absorvido depois, com o tempo. Tá, eu gostei que colocaram aqui sobre várias pessoas perguntando do Fox Eyes. Então, gente, essa moda ainda é do público feminino, tá? Os homens, os homens não estão procurando Fox Eyes justamente porque eu falei para vocês que a ideia do público masculino é retificar a sobrancelha e não abrir a cauda, que seria uma característica de beleza feminina, né? Então, só para deixar bem claro entre as diferenças dos procedimentos. Só respondendo a Adri, que ela falou que bioestimulador é o melhor que ácido hialurônico para olheira. Não, Adri, bioestimulador é contraindicado na área das olheiras, tá? Então, a olheira, quando tem necessidade de preenchimento, tem que ser com ácido hialurônico mesmo, que é um produto absorvível, que tem uma duração aí de 1 ano, um pouco mais, dependendo do tipo do produto. Então, o bioestimulador não é indicado para fazer na olheira. E a Karine tá... Tem uma pergunta... Pode falar. Não, pode falar. Tem uma pergunta que eu acho importante a gente frisar, até foi para você, que é Rafaela Araújo, Direito Médico. Qual produto o Dr. Bruno usou no preenchimento labial? Isso é muito importante. PMMA ou ácido hialurônico? Não, eu usei ácido hialurônico. Rafael, é o seguinte, o PMMA ele chama polimetilmetacrilato. É um produto que ele não era absorvível. Então, ele é um produto considerado permanente. Eu coloquei, ele vai ficar o resto da vida ali. Hoje em dia, nós tendemos a usar os produtos absorvíveis, justamente para que a gente consiga... Tudo no nosso rosto vai mudando. Então, ter um preenchimento permanente é até perigoso, né? Então, a gente pode aumentar as chances de ter alguma reação, que a gente chama de granulomas. Ele é um produto que é considerado menos seguro do que o ácido hialurônico ou do que os bioestimuladores que são absorvíveis, né? Que são totalmente metabolizados pelo nosso corpo. Então, o meu procedimento foi feito com ácido hialurônico. Na verdade, ele já está saindo. Eu já tenho que fazer a segunda vez. Então, depois eu vou até mostrar nos stories quando eu fizer. Não, é importante. Eu acho mais importante. Todos os produtos... pela segurança, tudo sempre serem consumíveis, nada ser definitivo, né? Isso, eu acho que a maior segurança dos preenchedores, né, que a gente fala harmonização facial, é isso. O Bruno, é muita pergunta, mas assim, o que eu acho importante a gente frisar é que a procura está muito grande. Teve uma pergunta anterior falando da alopécia androgenética, tanto em homem quanto mulher. Se a gente fala do minoxidil, tudo. Sempre teve essa característica da procura do homem pela calvície, né? O que eu vejo hoje na clínica, as mulheres também ficam calvas, só que geralmente diferente um pouco do homem. Fica a partir dos 40 anos, depois pós-menopausa tem um afinamento do cabelo, uma rarefação, então cada vez mais tem uma procura por esses tratamentos, né? Tanto do eflúvio, que a gente fala que é a queda abrupta, né? Que depois se regenera, mas principalmente por causa dessa rarefação.
né? E as mulheres estão fazendo. E o tratamento é importante tanto em consultório, com que a gente tem o MMP, quanto o PRP, que é, na verdade, a terapia regenerativa, quanto em casa. Tem que ter o combo, tem que ter o tratamento mesmo para a doença, né? Que são os antiandrogenéticos, principalmente as mulheres que não vão ter filhos mais, que passou a idade fértil, mas também esses pulsos de tratamento em consultório que ajuda a recuperar muito cabelo. E tratamento de cabelo é para sempre, né? É para Então, sempre. não é uns 2, 3 meses e parar. Então, sempre foi mais o público masculino, mas as mulheres estão procurando, né, bastante o tratamento, É né? muito legal você ter falado que o tratamento para cabelo é para sempre. Os pacientes perguntam, até quando eu vou ter que usar finasterida e ou minoxidil? E a resposta é até quando você quiser ter cabelo, né? Então, nós sempre falamos isso justamente porque não adianta só fazer procedimento se você não está tratando clinicamente. Então, os resultados melhores são naqueles pacientes que fazem o tratamento em casa com os produtos, seja minoxidil, seja espironolactona, seja a finasterida, a tutasterida, e fazem os procedimentos, que é o MMP, que é a máquina que a gente faz um microagulhamento no couro cabeludo, em que nós depositamos substâncias como a própria finasterida e o minoxidil para justamente tratar essa alopecia. Geralmente, o MMP, nós passamos uma sessão por mês, no total de 3 sessões, né? Que seriam 3 meses. Nós esperamos uns 3 meses e reavaliamos. E o PRP, Paula, que é uma novidade, que nós estamos tendo excelentes resultados e que nós estamos gostando bastante como procedimento. Dá para explicar um pouquinho mais para que todo mundo entenda o que é o PRP? O PRP, na verdade, é uma terapia regenerativa que já muito feita lá fora, né, há muitos anos, com vários estudos, e chegou no Brasil recentemente, acho que faz 1 ano e meio, 2 anos, né? Na verdade, tira o sangue, né, da pessoa, tem uma maquininha que centrifuga e separa o plasma, que é a parte amarelinha, da parte vermelha, que é descartada. Dessa parte amarelinha, que é o plasma, ele é muito rico em fatores de crescimento. Então, quando a gente fala de calvície, a gente só não fala tem testosterona, o receptor, a gente fala, tem muitas outras coisas por trás, né? Então, foi visto que o fator vindo do plasma, ele é responsável pela ativação dos outros, né? Então, após tirar esse plasma, colher, a gente devolve para o couro cabeludo da pessoa. Então, tanto com a parte da calvície, quanto tem outras que estão, né, tendo estudos e respostas maravilhosas, como a alopecia frontal fibrosante. O que a gente tem visto? Uma resposta muito rápida, né, uma recuperação muito rápida em relação aos outros tratamentos, né? E que eu acho que veio para ficar mesmo. É um dos queridinhos, lógico, com também o tratamento domiciliar. Então, não adianta você gastar e fazer o tratamento se não tiver essa parte domiciliar. Então, tudo é um combo, um casadinho. Então, a gente faz tanto em mulheres como homens, né? Isso. E o interessante é que tudo é feito na clínica, né, Paulo? A gente tem a enfermagem, a equipe de enfermagem maravilhosa que nós temos, colhem o sangue, centrifugam aqui mesmo, e aí todo o procedimento é feito e é super tranquilo, o paciente volta... A Karine está falando, gente, nasce mesmo cabelo, né? Então, realmente, nasce mesmo cabelo. E o interessante, Paulo, é que fora do Brasil, as pessoas estão usando muito o PRP para quase tudo, né? Para rejuvenescimento, tudo. Não só para fazer o cabelo crescer, como também para melhorar rugas, melhorar manchas. Então, eu acho que o PRP é a grande novidade da cosmiatria e da estética nos últimos tempos, né? Mas eu gostei muito Até porque não tem retenção, né? É material nosso. E eu estava vendo hoje também numa aula, né? Que a gente estamos em casa, mas sempre tentando se atualizar. Que o PRP tá sendo usado também para o fotona íntimo, né? Não, o laser íntimo. Que para mim foi até uma surpresa, uma ótima surpresa. Depois que por ser um laser também que faz microfurinhos no canal, né, da vagina, e depois coloca o PRP com ótimas respostas, deixando mais grosso o canal, melhorando essa parte também da lubrificação. Então, eu acho que é um assunto a ser muito estudado ainda, e acho que tem
muito pano para manga ainda, né? E os resultados maravilhosos. A gente está gostando, né, Bruno? Sim, excelente, muito bom mesmo. Bibi, um abraço, Bibi, querida paciente, um Tem abraço. bastante, né? Tem Eu vi muita gente, aqui, muitas Bruno, falando. perguntas, né? Chama a Mauricé Barbosa, está falando que a filha dela está com manchas. Vamos fugir um pouco do assunto da estética. Manchas brancas no rosto, o que é bom? Depende né, o meu assim, depende primeiro sempre como tem que ter avaliação médica, a consulta, não pode ser de foto, diz que me disse, mas se for criança, se for uma idade, né, mais adolescente, tem a pele um pouco ressecada, então aparecem umas manchinhas brancas, né, que é a pitiríase alba. Então, talvez uma hidratação, né, mas sempre Passar em a gente consulta. precisa ver. Então, a consulta Passar em é o consulta. mais importante, Paula, né? eu tô super empolgado aqui discutindo todos esses procedimentos. É muito gostoso de estudar e de discutir isso, de esclarecer para os pacientes, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, né? Então, vamos iniciar nossas despedidas. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram da nossa live. Sigam o nosso Instagram, Clínica Otávio Macedo e Associados. Essa proposta das lives vão ter uma frequência maior, então nós vamos sempre estar falando para vocês os mais variados temas. Nós vamos continuar postando também, tanto stories como o próprio posts, né? Então eu queria agradecer a vocês, muito obrigado, e agradecer a Paula aí por ter compartilhado também conhecimento. É um prazer trabalhar junto com ela, eu aprendo muito. Então, Paula, fala aí para todo mundo um tchau. Bruno, um prazer estar aqui, né? Eu acho que, como o doutor fala, a nossa equipe é muito unida, não existe um certo, um errado, é um conjunto, né? Estudar, é confiança nos seus colegas, e eu acho que esse novo endereço, né? Essa nova página Clínica Otávio Macedo, é para vocês também terem esse contato maior com a gente. Né? Então, prazer, você sabe trabalhar com você e na clínica, e quem tiver todas as dúvidas realmente que não foram respondidas, a gente vai responder. E é isso, cada vez mais vão ter essas lives. Se não me engano, doutora Karine e doutora Cris, na próxima semana, vão falar de outro assunto. E a gente vai, lógico, falando com vocês sempre. Um prazer estar aqui. Boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, Paula. Boa noite a todos. Boa noite.